Eu, como presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, gostaria de dar a sua gostaria de dar boas-vindas a todos e, preliminarmente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, se possível, em função do falecimento do nosso vice-presidente, o deputado Paulo Fernando, que era um grande amigo da história, um grande amigo do Instituto e uma pessoa muito ativa brasileira. Então, eu gostaria que, se possível, fizesse um minuto de silêncio. Muito obrigado. O script que eu começo com o nacional, tu não bota o nacional? Já tem os eventos, depois bota o nacional. Então deixa eu terminar. Primeiramente, pode fazer tudo isso, mas que antigamente nós tínhamos, no passado, tínhamos o hábito de cantar o hino nacional cada vez que começássemos qualquer cerimônia aqui no Instituto Histórico. Como faz algum tempo que eu não pude vir, então as coisas, digamos, tomaram muito pouco. Mas eu gostaria de, antes de começar essa palestra, especificamente, fazer algumas palavras sobre esse tipo de tema. Esse tema, obviamente, é muito polêmico hoje em dia. Está dando margens a diversas interpretações. E o Instituto Histórico então, não pode se furtar nesse participar dessa atividade. Assim como cada geração tem o seu ponto polêmico. Nossos bisavós brigaram muito em função da República. A proclamação da República achou a sociedade brasileira muito mais do que hoje nós podemos imaginar quando nós lemos livros de história. Hoje em dia a gente vê assim como se fosse uma passagem das instituições e que simplesmente aconteceu. Mas, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras nasceu desse racha, porque os intelectuais da cidade do Rio de Janeiro passaram a se polarizar e não falavam entre si. Assim como hoje nós polarizamos em questões políticas, houve isso na época dos nossos bisavós. Então imaginou-se, o José Veríssimo imaginou criar uma academia na qual se poderia falar apenas de literatura, para ver se as pessoas voltavam a se relacionar, os amigos dele específicos. Daí é a origem mais da ideia da Academia Brasileira de Letras. Então vejam que essas brigas às vezes deixam resultados que muitas vezes são positivos até, que é o caso. Nas gerações seguintes teve o problema do Getúlio Vargas. O fim da República Velha, Getúlio Vargas, também dividiu a sociedade. Houve rixas muito grandes e houve muitas pessoas que se sentiram muito prejudicadas com a mudança do regime. E esse prejudicado deu origem a muitos ressentimentos e muitas amizades por embora. Inclusive, uma das pessoas que foi do antigo da República Velha eram chamados de carcubidos. Um dos carcubidos, e que por isso interrompeu sua vida política, foi Gilberto Freire. Gilberto Freire vai escrever Casa Grande Senzala num período de exílio político, em que ele vai ter em função da Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 também marcou toda uma geração. Essas marcas, parece que no Brasil, cada geração vai construindo a sua marca e a sua ponto de polarização. Na nossa geração, o momento de discórdia é o movimento cívico-militar de 64. Aquilo lá foi um movimento histórico, já está no passado, as pessoas que protagonizaram já morreram, mas nós, como herdeiros, nós temos essa herança e essa divisão que é muito nítida hoje em dia, e que quase que sobrevive
na vida política brasileira hoje. Essa questão, parece que a grande questão brasileira hoje é o posicionamento. Você é a favor ou contra, e se você é a favor por isso, por aquilo. Então esse tema de hoje se insere nessa polarização, que é uma coisa razoavelmente contínua, como eu quis mostrar aqui. E antes da República, também na época do Império, também havia divisões. A queda do Pedro I não foi uma questão muito simples, dividiu o Brasil. Pedro I, no 7 de abril de 1831, também houve uma divisão, também houve uma racha, e você vai encontrar isso sucessivamente na história do Brasil. Parece que nós temos necessidade, cada geração tem necessidade de ter o seu ponto de discórdia para poder se firmar. Então, esse é o nosso atual. O Instituto Histórico, então, agradece ao historiador, o estudante dos nossos quadros, que vai botar uma posição muito bem fundamentada sobre as questões referentes à grande questão hoje, fala dos desaparecidos. Então, essa é a questão do momento. Mas eu acho que eu queria fazer essa referência, dizendo que, na verdade, isso é uma obrigação do Instituto Histórico, ele refletir sobre o tema. Mas, não necessariamente comprar a briga dos momentos. Essa briga, essa polarização, porque ela deixou de ser histórica e ela passou a ser política. Se eu sou de um lado, eu tenho que defender um posicionamento. Se eu sou do outro, eu tenho que defender outro posicionamento. Hoje em dia, não existe mais briga da República e da monarquia. Muito embora muita gente ache, inclusive, que a monarquia, a República foi um erro. Eu acho que a economia ficaria a monarquia. Mas isso já não é mais um tema de discussão. Então, provavelmente, na próxima geração, esse também não será mais um tema. Mas ter refletido, enquanto ainda é possível consultar as fontes, porque essas fontes também vão se desaparecer necessariamente. Então, construir elementos para que possa esclarecer o ocorrido, eu acho que é uma coisa sempre muito importante, e eu acho que essa é a vocação dos institutos históricos. Por isso eu fiz questão de vir aqui correndo, justamente para ter essa fala inicial, para esse posicionamento referente ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, num tema, obviamente, que é muito importante. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Muito bom, presidente Vitor, por essa abertura. Mas o café histórico a gente faz, vou sugerir, aceitar a sua sugestão, cantar o hino nacional, para homenagear a nossa nação, a nossa pátria, sem dúvida nenhuma. O café histórico ele veio de uma ideia, começou na época do presidente Colette, na sala. Eu sugeri ao presidente, olha, presidente, nós discutimos reunir esse pessoal aqui, trazer uma garrafa de uísque, que o presidente gosta muito, e a gente conversar um tema informalmente. Eu fui o primeiro a fazer a apresentação de um tema chamado a Guerra e a Nova Geografia. Era o início da guerra da Ucrânia com a Rússia. Mostrando, fiz um levantamento e mostrei. E daí começou a história. O próprio presidente trouxe os consultores da Câmara para falar sobre o tema, e aí a coisa foi se desenvolvendo. E do café do uísque passou a ser cafezinho com pão de queijo. Que é o que nós temos. Mas nós criamos também a confraria do uísque, que está um pouco desativada, que é para o pessoal sentar informalmente e colocar suas ideias. E eu, depois de 3 anos e meio, já passando por essa atividade a cada 3 anos, nós trouxemos aqui personagens mais interessantes de Brasília, falando sobre o Brasil e tudo que vocês podem imaginar. Para a gente é muito interessante isso. E eu fui por sugestão do Hugo, foi aquele que fez a apresentação do nosso deputado falecido, Paulo Fernando, que ficou muito amigo meu. Eu tive a oportunidade de doar para as coisas sociais que ele fazia mais de 2.000 livros. Nesse final de ano, da minha casa, eu estava reformando, e entreguei para ele coisas assim fantásticas, obras raríssimas. Na caixa, inclusive, nunca me esqueci, toda a coleção dos pensadores da Casa-Prima, na caixa, eu entreguei para ele para doar. E ele teve um infarto fulminante. Aliás, nesses últimos 15 dias, 3 amigos meus partiram. Eu acho que faz parte do ciclo. E o que eu gostaria de falar sobre isso é que o Paulo era uma pessoa que tinha uma cultura histórica muito grande, advogado, especialista em legislação, ele foi professor de redação legislativa, de regimento interno, e ele, 2 coisas me chamaram muita atenção nele. Ele era especialista em pinho salgado.
o livro publicado, Biógrafo do Plínio Salgado. Né? E na conversa que eu tive com ele, pré-apresentação, ele colocou coisas impressionantes sobre aquele personagem brasileiro que durante muito tempo foi desvirtuado. A gente achava o Plínio Salgado, o integralista, o radical, tudo, e tinha outra formação, né? Muito bem. E também foi o biógrafo do Enéas, com o livro publicado, que é um personagem que, óbvio, hoje volta à tona por uma questão está muito ligada àquilo que o presidente colocou aí, do nacionalismo, das riquezas da pátria, essa coisa toda aí. O Enéas foi o primeiro grande político a falar sobre isso. E o Paulo Fernandes era especialista nisso. Tivemos a oportunidade de fazer aqui com ele 2 cafés. Um sobre o Enéas e o outro sobre casos da política brasileira. Foi muito interessante, os folclores da política brasileira. Então foi realmente uma perda significativa, mas que vai ficar na nossa memória, e vamos continuar os nossos trabalhos. O Hugo, eu conheço também há bastante tempo, é uma pessoa que tem uma formação muito interessante, e ele é muito tímido. Geralmente a gente faz uma apresentação com 5, 6 páginas, ele pediu para fazer só a apresentação de Hugo Stuart, jornalista, historiador e professor universitário. Possui graduação em jornalismo pela UNB, especialização lato sensu em ciência política pela UNB, mestrado e doutorado em História também pela UNB, e é secretária-geral do Instituto Histórico e Geográfico do DF, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará e membro da Academia Brasileira de Letras. É uma grande simples, né? E ele vai nos proporcionar hoje uma reflexão muito interessante sobre esse tema que o próprio presidente falou da relevância atual. E eu quero passar a palavra para o Hugo, dizendo o seguinte: ó, quem tiver, durante a palestra, se quiser fazer ele vai comandar. Se você achar melhor liberar para perguntas, ou então no final, você fica à vontade. Hugo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, presidente Nick, pela introdução. Muito obrigado, professor Testa, pelo convite e apresentação. Nós iremos fazer no dia 31 de março, no nome do outro evento, que é uma sessão solene, não, uma celeste homenagem sarau em homenagem ao nosso ex-presidente falecido, professor Ronaldo Brito Coletti. Então, era mais fácil transferir a palestra de 31 de março para 24 de março do que mudar uma estrutura do sarau. Agradeço a cada um de vocês, que eu acho que eu consegui agradecer quando vocês chegaram pessoalmente, mas nos meus agradecimentos eu vou citar especificamente o nosso acadêmico Edmilson Caminha, que muito carinhosamente me trouxe este livro, Imagens do Ceará, no qual ele encontrou lendo esse livro. Na verdade é uma cópia, né? Mas ele encontrou uma referência muito carinhosa para o estudas, e aí ele trouxe, que é fundador do Instituto Histórico do Ceará. Ele me trouxe, e o que eu acho muito interessante nesse livro é que nós podemos nos inspirar nessa coleção que o MEC fazia. Nós podemos fazer as coleções do Instituto Histórico inspirado nessa coleção aqui que nós vamos estudar. Agradeço também ao professor Ronaldo Conde Aguiar, presente, cadê o professor Ronaldo Conde Aguiar, que já leu meus livros, e ele me trouxe de presente esse novo livro dele, que é uma ficção baseada em personagem que está nessa palestra. Na verdade, é um jovem que acredita que a luta armada seja a saída do torniquete militar. Então, muito obrigado, professor. Bom, fevereiro, março de 64, uma escalada de radicalização. O professor Joel aqui presente já era radical na época, não era? O senhor estava nessas manifestações todas lá no Francisco Julião, no Recife, né? Dentro do contexto internacional da Guerra Fria, nós estávamos inseridos nesse contexto, o país se divide durante o governo João Goulart, a radicalização política
ao qual o presidente Meire se referiu, toma conta dos dois lados, os dois lados radicais. Abre aspas, chegaram em 64 e deixaram no ar o país que caminhava para duas saídas, ou a Revolução Social ou o golpe de Estado. Eu vou ler aqui. Enfim, o país estava à beira da guerra civil quando o golpe, iniciado no dia 31 de março de 64, depõe o presidente e pende o poder para o lado dos Estados Unidos dentro do contexto da Guerra Fria. Bom, o fato relevante dessa radicalização são as reformas de base de João Goulart na lei ou na marra, né? Conforme era o lema. Era provisório esse lema, né? Na lei ou na marra. 13 de março, o comício da Central do Brasil, no qual ele anuncia a reforma agrária, dentre outras medidas, e nesse comício leva entre 150 e 300 mil pessoas. É muito difícil medir hoje, mas há livros de 150 livros que falam de 300 mil pessoas. Vamos colocar 300 mil pessoas, tá? Que não é pouca coisa. Se você pensar proporcionalmente, na época nós devíamos ter 80 milhões de habitantes, vezes 3, é hoje quase 1 milhão. Hoje o Brasil tem 215, 214, então se nós olharmos proporcionalmente, é como se esse comício levasse quase 1 milhão de pessoas a Central do Brasil, dentro da proporção contextualizada. Em reação, a sociedade, sobretudo as católicas de São Paulo, com alguns apoios, mas a iniciativa foi muito mais da igreja, veio a reação que é a Marcha da Família por Deus e pela Liberdade. 19 de março em São Paulo, tiveram várias outras marchas no Brasil e culminou com a 2 de abril no Rio de Janeiro, quase a celebração do golpe. A de São Paulo teve 300 mil pessoas, também proporcionalmente como se fosse 1 milhão, e a do Rio de Janeiro teve 1 milhão, como se fosse 3 milhões de pessoas. O que mostra que o movimento em 64 tinha apoio 3 vezes o apoio maior da sociedade civil. Tá? Não foi uma quartelada, foi um movimento de massa. Eu trago aqui 5 aulas de referências, um slide para cada uma, sobre o tema. Nos estudos sobre a luta revolucionária no Brasil e a reação militar, há 5 obras publicadas na virada dos anos 80 para 90. Buscam compreender por caminhos distintos as razões para a derrota das organizações armadas marxistas-leninistas do Brasil no período posterior a 64. De comum, seus autores trabalham dentro da perspectiva proposta por análise de organizações de vanguarda. Não eram massas camponesas, não eram massas trabalhadores. Eles trabalham na perspectiva que na área te propõe, no início do totalitarismo, de que eram grupos pequenos, armados, radicais, aos quais ela chama de organizações de vanguarda, e eles se autodenominavam de vanguarda também. Ok? Tese da Aliança Civil-Militar. Toda vez que alguém fala movimento, golpe, regime civil-militar, como agora há pouco o presidente Meire usou essa expressão em civil-militar, é Richard Dreyfus. É uma obra monumental. É um uruguaio que fez o doutorado dele em Glasgow em 81 e o doutorado dele está aqui. É uma pesquisa impressionante mesmo, sobre os documentos, fontes documentais. Tá? Ele apresenta de inovador que o golpe de 64 não teria sido um movimento militar, mas sim resultado de uma aliança entre militares, o empresariado nacional e o, abre aspas, capital monolítico transnacional, ou seja, as multinacionais, na formação de um bloco de poder para gerir o Estado. Muita relevância
nacional, sobretudo a Fiesp, e as multinacionais. E criaram um bloco de poder. Não foi uma quartelada, não foi um país governado apenas por militares. A documentação mostra a participação dos Estados Unidos na conspiração. Até hoje se aparecem documentos, depois da liberação dos documentos do Pentágono e da CIA, acho que tem 6 ou 7 anos, depois da liberação desses documentos, apareceu muita coisa interessante sobre a participação dos Estados Unidos. Mas chegaram a porta-aviões para, caso houvesse a necessidade de desembarque dos marinhas em apoio aos militares brasileiros, mas não chegaram a desembarcar. Muito mais um apoio político. Os conspiradores, no período de Silva, Kennedy, o embaixador Lincoln Gordon, o embaixador Lincoln Gordon foi a figura essencial. Tem uma foto do Kennedy, ele levava as notícias para o Brasil, direto do Brasil, sobre o Brasil diretamente para o Kennedy. Já foi Lyndon Johnson, mas teve a preparação. E outra foto do Castelo Branco, já presidente. Tá? Assim, uma discussão que sempre aparece foi golpe ou contra-golpe. Na minha interpretação, foi contra-golpe. Mesmo porque o golpe foi dado não pelos militares, mas pelo senador Aldo de Moura Andrade, civil, presidente do Congresso Nacional, que diante de uma quartelada de um general de Juiz de Fora, o general Mourão, ele abre uma sessão do Congresso à noite, declara a vaga à presidência da República e um segundo depois ele fecha a sessão sem que ninguém pudesse falar. Então, com o presidente João Goulart no Brasil. Então, o golpe foi perpetrado pelo presidente do Congresso, civil, dentro do Congresso, ou contra-golpe. E uma semana depois, se não me engano, 5 dias, eles foram buscar um general da reserva, que no jargão militar, um general de pijama, eles foram buscar um general da reserva, liberal, Humberto de Alencar Castelo Branco, em casa para assumir a presidência da República. Só lembrando esse pequeno detalhe. Tese da reação ao golpe. Esse aqui, inclusive, é o mote principal do livro do professor Ronaldo Baudelaire. Jacó Gorini era na direção central do Partido Comunista Brasileiro, PCB, era companheiro de Prestes, e no racha, a partir de 66, 67, ele é um dos fundadores do PCBR, tá? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Em 87 ele publica esse livro, Combate nas Trevas. Não é um livro acadêmico, mas é um livro de quem estava por dentro, lá dentro. Ele parte, esse livro aqui, é o fundamento da Comissão de Mortos Aparecidos, é o fundamento da Comissão da Verdade, é o fundamento de toda a esquerda brasileira de cabo a rabo. É este livro. Aqui que ele apresenta a tese. Ele parte da ideia de que nossa revolução seria uma fatalidade histórica, é aquela escatologia marxista, de que só foi derrotada porque as organizações de esquerda avaliaram mal a conjuntura política que precedeu o golpe. E ele culpa, sobretudo, o partidão, do qual ele fazia parte, PCB, que não teve a coragem de avançar na luta e declarar uma revolução durante o governo João Goulart, quando a conjuntura já era revolucionária, segundo Gorenner, e o país se achava no redemoinho de uma crise institucional. Ele diz, em resumo, que em 62, 63, 64, faltou coragem às organizações ao partidão,
que tinha quase o controle do governo João Goulart, faltou coragem de avançar, ficou muito. E aí os militares, a aliança militares e empresários, avançou antes, tomou iniciativa e deu um golpe antes, deu um contragolpe antes que houvesse um golpe. E aí, quando as organizações de vanguarda tentaram uma resposta, deflagrando a luta armada a partir de 66, 2 anos depois, as circunstâncias eram outras. E o adversário dominava o poder do Estado, dispunha de pleno apoio das fileiras das Forças Armadas e destroçaram os principais movimentos de massa organizado, sobretudo os sindicatos. Ou seja, 2 anos depois, estava tudo dominado, com o governo Castelo Branco promovendo reformas, uma verdadeira revolução econômica e estrutural do Brasil, coisas que tem até hoje, como o Estatuto da Terra, que nunca foi mudado, como o INCA. O Monopólio fez uma das maiores históricas de reformas agrárias do mundo, como toda a estrutura Banco Central que ele criou, Caixa Econômica, Banco Nacional de Educação, ou seja, eles criaram o governo. Quando eles tentaram uma reação, já estava não só tudo dominado, como um país totalmente reestruturado ou revolucionário. Se você olhar a história do Brasil, mudanças profundas na estrutura do Estado só ocorreram na Revolução de 30, em 64 no governo Castelo Branco, e mais tarde, nos 8 anos de Fernando Henrique, sobretudo no primeiro mandato. Desde lá, pouca coisa mudou em todos os outros. Então, a conjuntura já era outra e os militares já tinham destroçado os principais movimentos de massa organizados. Enfim, segundo ele, não houve como Moema, nossa deputada Moema Santiago, que aliás participou da luta armada pela ANM, né? Pegou em armas e foi exilado. Só não foi preso. Castelo, obrigado por ter vindo. Então, a ideia é que, não restando opção aos jovens de esquerda, o torniquete do sistema social do torniquete militar leva a juventude, leva as organizações de vanguarda, leva a juventude a organizar grupos de vanguarda, que nós vamos ver quais são eles, os principais, e partir para a luta armada, como única opção de salvação do Brasil. Essa é a tese central, essa é a hipótese central de todo o Estado brasileiro, desde Fernando Henrique, quando ele cria a Comissão de Mortos Aparecidos e cria as indenizações. Reparação, por não ter tido outra opção a não ser partir para a luta armada. Okay? Daniel Arão Reis, no MR8, inclusive ele teve o sequestro eu não sei, do embaixador americano ou se do embaixador suíço, o alemão, foram 3 embaixadores. Eu estou na dúvida qual foi o embaixador que interviu, mas ele fazia parte do MR8, do Fernando Gabeira, do Flávio Martins, e a tese de doutorado dele em 1990 pelo Federal Fluminense, onde ele mora, e onde ele é professor até hoje. Aposentado, mas professor convidado, e ele é o fiel depositário de quase todos os documentos da esquerda. As antigas organizações enviam a documentação, não os documentos secretos da ditadura, mas os documentos das esquerdas, das organizações. Todo mundo que tem envia lá para o centro de documentação que ele criou na Federal Fluminense. Tá? Ele rompeu com o dogma marxista de que haveriam as leis históricas, de que nossa revolução seria uma questão de tempo, e que o Brasil estava no centro, pelo seu tamanho, pelas suas dimensões geopolíticas, o Brasil seria um protagonista dessa grande revolução do hemisfério ocidental.
mentalidade revolucionária marxista. E o ponto central de sua tese, abre aspas, o sentido essencial da luta armada não estava na resistência à ditadura militar, conforme a tese de Jacob Goreira, conforme a tese oficial do Estado brasileiro. Não estava na resistência à ditadura, mas era anterior a ela. Tratava-se de um projeto político de combate à ordem política e econômica vigente antes de 64. Eu chamo a atenção para vocês para que o manifesto de fundação, do Partido Comunista do Brasil, PC, do PEN de 62, foi feito contra o governo de João Goulart, denunciando João Goulart como burguês e colaborador dos Estados Unidos e prometendo a Revolução Armada contra João Goulart. De acordo com Manuel Reis, a luta armada era ação, jamais reação. Os guerrilheiros eram protagonistas do tempo, eram agentes, não eram reagentes. Ou seja, eles eram revolucionários, não eram reacionários. A tese de Goreira é que eram reacionários, reagentes. Mas eles não eram reagentes, eram agentes, protagonistas de uma revolução, que independente de qual governo estava. Revolução essa que tentaram desencadear do governo semi-liberal, depois a gente vai ver coisas muito mais fortes, de Castelo Branco. A derrota das organizações de vanguarda após 64 não se deu em função da melhor organização da repressão, segundo ele, como defende Goreira, mas sim, abre aspas, pela distância intransponível do projeto das esquerdas em relação ao real projeto de mudança da sociedade brasileira. Ou seja, segundo Arão, a sociedade desejaria mudanças, contudo, dentro da lei e da ordem estabelecida. Mudanças essas feitas por Castelo Branco. Não havia match, não havia sintonia, segundo ele, entre o que queria a população e o que propõe as organizações de esquerda. Por isso foram derrotadas. Elas queriam uma coisa mais leve do que uma revolução. Apesar de que queriam reformas, sim. E boa parte dessas reformas Castelo Branco entregou. Tese do contexto internacional. Luiz Mir, esse aí é meu amigo pessoal. Eu mostrei o livro do Arthur Reis. Não mostrei o livro do Arthur Reis, eu procurei e eu não encontrei na minha estante, apesar de ter. Tá? Esse aqui é o livro Revolução Impossível do jornalista e médico, paradoxalmente, historiador e médico Luiz Mir. Ele é militante do Partido Comunista Espanhol, ele tem dupla cidadania, a irmã dele é uma das Comitê Central e é militante do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Tá? Foi a tese de doutorado dele na USP em 94 que resultou nesse livro. A originalidade do Mir está na forma como busca desconstruir a tese da inevitabilidade histórica marxista, tratando-a como, abre aspas, uma crença quase mística, quase religiosa, em nosso destino revolucionário. Essa grande nação geopoliticamente estratégica teve um destino revolucionário inevitável. Desde a década de 20, 30, se falava nisso. Então, crença quase mística do nosso destino revolucionário em decorrência do relevante papel estratégico do país no contexto econômico e político internacional. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, filho. Ele defende a hipótese de que a luta revolucionária dos anos 60 e 70 também não seria uma reação ao golpe, mas fruto de um processo anterior, longo e bem
planejado, processo esse inserido no contexto maior do movimento comunista internacional, do qual o Brasil era um apêndice irrelevante, segundo ele. Ou seja, tudo isso foi planejado em Moscou e nós recebemos ordens em Moscou, fora do contexto nacional, fora das questões nacionais. Eles decidiram lá e mandaram a ordem, façam, e fizeram sem que os moscovitas tivessem uma análise mais apurada da realidade brasileira, segundo o Mir. Tá? Então nós fomos marionetes de um jogo maior, tanto dos Estados Unidos quanto das esquerdas. Tá? Nós também seríamos marionetes de Moscou e também de Washington. Estaríamos nessa luta maior, segundo o Mir. Eu não concordo inteiramente, mas a tese dele é essa. Nossa revolução, que é impossível, segundo ele, teria sido derrotada em função de avaliações equivocadas dos dirigentes das organizações de vanguarda. Ele lembra, o Jacob Böhler culpa o partidão e o Mir culpa o delírio dos dirigentes das próprias organizações de vanguarda que não avaliaram a conjuntura do trabalhador. O grande equívoco dos comunistas brasileiros foi sempre superestimar suas forças. Usavam mais fé do que a razão em suas análises de conjuntura, segundo o Mir. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu prefiro o debate paulatino, a conversa paulatina. Diga-me, Daniel. Posso perguntar para o Dreyfus? Vamos voltar ao Dreyfus. Pederson, o seu primeiro. Vamos voltar ao Dreyfus. Termina assim? Não. A gente volta ao Dreyfus e eu termino o 5 já. Dreyfus, digamos, JK assumiu o governo, nós conhecemos, porque conhecemos a foto dele para trás de você. JK pegou o Brasil com alívio nas cordas por causa do suicídio do Vargas. Ok. Trouxe indústria automobilística, que é mais importante do que parece, como Toyota, Volkswagen foram as primeiras unidades dessas empresas fora dos seus países. Trouxe Mannesmann, que também nunca tinha saído da Alemanha. Cresceu muito Petrobras, hidrelétricas. Enfim, na minha concepção, ele fez um grande crescimento. 50 anos em cima apenas. Foi? Ele fez 50 anos em cima. Graças a facilitou minha vida. Sim, ele foi sucedido por João Goulart. Desculpa, por Jânio Quadros. Jânio Quadros, 7 meses, é uma nota de rodapé da história. 7 meses daqui agora, março, a eleição de outubro, são 7 meses. 7 meses, nada, ele não vê nada. E João Goulart, na minha concepção, se os dois, ou o presidente, tivessem, bom, o que fez o JK? Vamos, Ctrl-C, Ctrl-V, vamos continuar essa avenida de crescimento. Teria sido, digamos, a tese do Dreyfus, do crescimento unindo o empresariado, teria sido feliz, teríamos evitado o golpe de 64? Sua visão. Não sei. Sim. O que eu sei é que o João Goulart, para afirmar sua legitimidade, ele foi o primeiro contestado, teve que fazer aquela longa viagem à China até que se resolvessem esses problemas aqui para ele tomar posse. Ele tomou posse do primeiro-ministro, né? O Gustavo da Rocha, ele deu uma guinada populista, cada vez mais populista, um Estado gastador que rodava moeda, né? Rodava moeda para poder, rodava papel para poder pagar suas contas. E é a vertente populista do Estado. Então ele tem um acelerado, uma guinada populista. Teve um momento que o Estado estava esgotado. Eu acho que esse Estado que criado na Revolução de 30, ele já estava esgotado quando o João Goulart assumiu, e o João Goulart não soube reciclar. Mas eu não sou especialista nesse assunto, né?
nesse período, tá? Ok? Minha especialidade é luta armada, militares. Oi, outra pergunta. Professor. Olha os microfones. Está ganhando gravado. Ah, tá. Está sendo gravado. É só um adendo ao que você falou. Quando comentou que o PCdoB, no governo Jango, propunha a revolução contra a Jango. Eu vou arrumar para o senhor pode pegar no Google também. Tá. Manifesto de fundação do PCdoB. Tá certo. Não, eu não discordo disso, porque eu, na época, era da COOP. E a COOP também tinha a mesma posição. Eu lembro que A COOP, antes de 64, tinha a mesma posição. antes de Governo português. olha, nas vésperas do comício do dia 13 de março, em frente à Central, você mostrou uma foto onde tinha... lá, na véspera, a COOP fez uma reunião, eu estava lá, a coisa foi se envergonhando a vida, mas e lá foi a grande discussão era sobre a distribuição de um jornal editado pela COOP, aonde a legenda da capa era Jango dará o golpe. Ou seja, a COOP, além do PCdoB, dizia que Jango ia usar o comício para dar um golpe de Estado. Eu recebi um bolo de jornal para distribuir, mas eu digo a vocês o seguinte: eu saí na Avenida Rio Branco, aquele jornal, vi uma cesta de lixo e joguei todo, morto de vergonha, porque eu fui o único na reunião. Eu era um menino, eu era muito jovem, nem faculdade local, a dizer que ele não daria o golpe e viria de outras forças. Mas me mandaram eu me calar, aquele negócio, todo mundo olhando, e eu me calei. Mas eu quero que você entenda isso. A COOP, e quem dirigia a reunião era um cidadão suíço, que morava no Rio de Janeiro, primo do Ju Cachado, e ele chamava assim Eric, não sei das quantas. E a última vez que eu soube dele, ele estava vivo, ainda. Pagando pelo pecado. Importante a sua contribuição, professor. Aí a COOP tinha essa posição. Obrigado. Eu não sabia da COOP, só sabia do PCdoB, que foi um pouco que eu estudei, mas eu vou... Procure saber. Eu digo no meu livro, viu? Estuda. Eu digo isso no meu livro. Você vai encontrar lá. Marcelo vai falar. Eu fico com a impressão de que a maior vítima desse período foi o trabalhismo brasileiro como um movimento político de esquerda reformista. Porque todas as leituras que sobraram, as leituras que foram feitas pelos marxistas, pelos comunistas, pela esquerda revolucionária, depois do fim do regime, todas as leituras partem de um protagonismo deles próprios, que como se eles dominassem a cena e o resto da esquerda fosse relevante. E o próprio regime militar esvaziou o trabalhismo brasileiro porque ele fez reformas. Até porque a população queria reformas, como
tempos de Miguel Arraes. Ok. E agora? Primeira exposição. Tá, então acho que você tem razão. O grande derrotado foi a luta pacífica reformista. Alessandro, você gostaria de... Alessandro, faz a pergunta e eu termino a palestra. Tá? Certo, é sobre a denúncia do golpe do João Goulart. Eu não entendi muito bem se ela estava denunciando um golpe autoritário próprio que fazia ou um golpe que a Polópia apoiaria. Não. A Polópia seria contra. O golpe que Jango faria, segundo a Polópia, seria uma revolução, um golpe reformista, que era a defesa da Polópia, era uma guerrilha ou uma luta revolucionária. Então havia oposição entre o reformismo, que acabou sendo derrotado, e os revolucionários, que também foram derrotados. Entendi, obrigado. Ok. Vamos voltar, a gente prossegue um pouquinho e debate no final, tá? Não sei se tem alguma coisa muito pontual. Hugo, professor Francisco, Franciscone. como é que eu coloco no jogo? Eu queria entender duas coisas. Qual é a relação que tem aí entre Polópio, o Leonel Brizola, que está com um outro movimento, Trabalhista, como o Marcelo lembrou. ele era Polópio? Não é. Então, são duas coisas diferentes. E a Polópio, dentro da política estudantil da época, não tinha massa crítica nenhuma. Olha só. Era uma... Esse slide lá da frente, para te responder, Francisco, a gente vai e volta. São as 47 organizações de vanguarda criadas entre 64 e 74. Tá? 15 delas eram engajadas na luta armada. E todas juntas, tinham 25 mil militantes orgânicos, ou seja, militantes mesmo, fora os simpatizantes. O PCB, que era de linha pacífica, era o maior de todos, tinha 17 mil. A AP Ação Popular, que a Moema militou, nossa, foi da LN. A AP era 10 vezes menor, tinha 1.700 militantes orgânicos ali. A VPR do Carlos Lamarca, ali embaixo, ainda com uniforme de capitão do exército, ela tinha 1.000. Era linha foquista, foco guerrilheiro. A LN do Marighella, que também está na foto, tinha uns 600. PCBR, R8, que sequestrou os embaixadores, cerca de 300, PCdoB 300, PORT 300, e Polópio não aparece nesse slide porque é pequena demais. Então, eu vou para uma organização que tinha quadros fundamentalmente teóricos, como Teotônio dos Santos, Voreval Birra, Rui Mauro Marinho e outros mais. Não tinha massa, mas tinha a ideia que faria a revolução. Mas não tinha. Mas Era o foco, a ideia do foco guerrilheiro Era o foco, regimento. defendia o foco. Era essa a tese. A tese era pouquinho. Pouquista. Agora, a organização, eu li no livro, a biografia sobre Yara Gilberg, que a organização do qual a Dilma fazia parte, que eu esqueci o nome, em Minas Gerais. Quem? Colina. Quando a Colina se junta à VPR, ela tinha um pouco mais de 30 militantes, não chegava a 40. A Colina foi uma dissidência. Nós temos mais do que a Colina que tem. É verdade. Hã? É verdade. A Colina foi uma dissidência que juntou remanescentes da VAR Palmares, tinha essa também,
vanguarda armada revolucionária Palmares. Vai Palmares. Aqui. Olha, a gente vai lá na frente. Vamos lá. Vai. Prosseguindo. Este livro eu acho que é obrigatório, é um livro muito grosso aqui, ó. Tá? Do professor doutor da USP, Oliveiros Ferreira. Ele foi meu chefe no Estadão, ele era chefe dos editorialistas. Nesse livro, ele diz que 64 representou, sobretudo, a vitória da aliança da facção nacionalista do Exército com os industriais paulistas, a Fiesp. Facção nacionalista do Exército, vocês vão ver os slides lá na frente, era liderada pelo general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Tá? Ele diz que essa aliança, que era um projeto de industrialização acelerado, projeto esse que era ajudado por um Estado autoritário, um Estado forte, não digo autoritário, mas desde o início, desde Góes Monteiro, na década de 30, ele pregava um Estado forte para impor um desenvolvimento industrial acelerado e tirar o Brasil da idade agrícola. A década de 30, sob a liderança do general Góes Monteiro, na década de 30, elaborou-se um projeto de industrialização forçada do Brasil por meios de uma forte intervenção do Estado na economia. Ele tinha um viés autoritário, quase fascista. O Estado Novo, usina de Volta Redonda e outras partes de Getúlio Vargas, cujo general Góes Monteiro era o ministro da guerra, representam o resultado desse projeto. Tá? Em síntese, criar estatais em setores estratégicos para induzir o desenvolvimento. Empresas privadas que viriam atrás. Isso, segundo Oliveiros, é o que teria acontecido, sobretudo em 64. O projeto do Roberto Simas, que fundou a Fiesp, tio do Mário Henrique Simas, o projeto do Roberto Simas, que batiza o edifício da CNI aqui na Setor Bancário Norte, era idêntico, menos viés autoritário, mais financiamento do Estado, dos industriais, mas eram muito parecidos esses dois projetos, o original da Fiesp e o original dos militares. Em síntese, grandes estatais tal. Em fins da década de 40, a Fiesp criou um projeto semelhante, a CSN, Petrobras, precursora, e em 64, segundo Oliveiros, esta aliança consolida-se. Ok? Pergunta, eu posso passar para frente. Acho que esse livro é muito interessante. Qual o título dele? A Vida e Morte do Partido Fardado. Esse livro, ele começa falando da rebelião do Exército em 1821, especialidade sul. Tá? Ele diz que o Exército, ao longo da história do Brasil, desde antes do Império, ou seja, desde 1821, ele vem protagonizando, ele vem 14 intervenções militares ao longo da história. Bolsonaro seria 15, né? 15ª. Algumas vezes ele como protagonista, outras vezes usado pelos civis. As vivandeiras, os quartéis, de acordo com a expressão do general Marechal Castelo. Eles são SENAC. Agora, por fim, a minha hipótese. Isso aqui é a hipótese desse historiador, como eu não escrevi uma tese acadêmica sobre esse artigo, sobre esse assunto, o meu era outro, a minha tese, então eu só posso trabalhar com hipótese. Na hipótese desse historiador aqui, 64 teria representado, sobretudo, o embate interno do Exército, que havia se dividido na década de 30 em 3 grandes projetos estratégicos. À direita, o nacional desenvolvimentismo
liderado por Góes Monteiro. Olha a foto dele. Ao centro, o liberalismo clássico, que pregava a moralização da sociedade, que era o projeto central da UDN, do Carlos Lacerda, e que foi, sobretudo, liderado pelo brigadeiro Eduardo Gomes. Um dos grandes orgulhos do meu pai como militar é ter sido ajudante de ordens do Eduardo Gomes quando ele era ministro da Aeronáutica, meu pai capitão, jovem capitão. E a esquerda, o comunismo, projeto de início revolucionário, depois gramsciano, com reformas de base, liderado pelo capitão do Exército, Luiz Carlos Prestes. Para corroborar a corrente marxista comunista dentro do Exército, 18 militares do Comitê Central do PCdoB, o nome de cada um deles aí. Eu não estou falando militantes de base, estou falando Comitê Central. Sim, isso foi ao longo dos décadas de 30 até a década de 60, tá? Então, está aí a patente, né? O Agildo Ribeiro, cujo pai é o Agildo Barata, né? Ele foi interno no colégio militar. O que aconteceu depois da intentora comunista? O Exército declarou o Agildo Barata morto para o Exército como uma maneira de manter a pensão da família. E os filhos foram-se alunos do colégio militar, o GO gratuito, órfão, tudo pago pelo Exército. O Exército protegeu esposa e filhos, mas declarou Agildo Ribeiro não proscrito, não perdeu a patente, mas foi declarado morto. Agildo Ribeiro não, Agildo Barata. E uma curiosidade interessante, eu tenho uma foto na Revolução de 30, lá do Juarez Távora, do tenente Ernesto Geisel e do capitão Agildo Barata, juntos fazendo a Revolução de 30. Essa foto, eu até acho que tem aqui no meu Facebook, acho que tem aqui. É uma foto muito interessante. E o Geisel, quando já era presidente da República, quando o Agildo Barata morreu, estava no hospital, os servidores do Estado do Rio, o Geisel, como presidente, foi lá visitar o Agildo Barata, seu leito de morte, para se despedir. Alguma pergunta sobre... Fala, Alessandro. Uma pergunta sobre o slide anterior a esse. Esse livro que você comentou, você coloca Gramsci no... A universidade era Gramsci. Esse Gramsci está aí por causa de quê? O projeto do Partidão, de início, era revolucionário. Depois da morte de Stalin e do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, sob a liderança de Khrushchev, eu ia falar Khrushchev, não é o Khrushchev, eles denunciam os crimes de Stalin e eles adotam a linha de revolução pacífica. E adotam, esse é o Partido Comunista Soviético, né? Revolução pacífica. E depois de um longo debate dentro do partido, que durou 5 anos, finalmente o Partido Comunista do Brasil, PCB, ele tira do Brasil para o Partido Comunista Brasileiro, muda de nome, continua passivo, PCB, e renega o centralismo democrático e renega a Revolução Armada. E ele passa a adotar os cadernos de Gramsci, passa a adotar a proposta de Gramsci de revolução pacífica dentro do Estado. Então ele passa a se ter como projeto. E Oliveiros talvez seja o maior especialista brasileiro em Gramsci. Respondido? Hã? Qual Coutinho? Carlos Nelson Coutinho. Carlos Nelson Coutinho. Claro. Vamos debatendo, né? Cansativo. Essa viagem, não precisa falar assim, João. Como que agora?
PCB nunca renunciou exatamente à luta armada até um determinado momento bem preciso. O PCB até hoje não renunciou. O PCB não renunciou. Não, nem o centralismo democrático, nem a ditadura do proletariado. 3 dogmas. Mas O PCB renunciou aos 3. O partidão renunciou aos 3. Mas demorou, porque pouca gente sabe que teve duas experiências de luta armada no Brasil na década de 50, envolvida pelo PCB, você deve conhecer, uma em Porangatu, no Paraná, e outra em Trombas de Formoso, aqui em Goiás. Aqui o Trombas de Formoso é mais falado porque nós estamos em Goiás. E Trombas de Formoso, inclusive, foi organizado pelo Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra dá uma desaparecida nos anos 50, e ele estava em Trombas de Formoso montando uma base de guerrilha rural já meio que influenciado um pouco pela Revolução Chinesa e tal. E a influência do grande chinês do PC era muito tênue. E o ponto de virada é a viagem do Khrushchev aos Estados Unidos. O Khrushchev passa umas boas semanas viajando por ali. Que ano foi isso? 59. E tem uma O Lima está lembrando que o Khrushchev bateu o sapato da Assembleia da ONU. Mas o mais interessante é uma conversa que ele tem com Eisenhower, que o próprio Partido Comunista da União Soviética demorou muito a entranhar a ideia do revolucionismo. E ele tem uma fala com Eisenhower que é meio que uma senha para o mundo inteiro, dos partidos comunistas do mundo inteiro. Não escutaram, outros sim, o brasileiro escutou. Ele fala literalmente, isso está gravado, cara. Ele fala literalmente para o Khrushchev: olha, nós estamos com a política de coexistência pacífica, porque não nos interessa o enfrentamento frontal, porque os teus netos serão comunistas mesmo que não saibam. Então o projeto revisionista não é só um projeto pacífico, ele é um projeto de tomada da cultura, uma revolução cultural de proporções monumentais. E aí, a partir desse momento, o PCB abandona essas expectativas de tamanho. Depois eu estava tentando lembrar aqui, tentando na internet para ver se eu achava aqui. Tem um cara do Comitê Central Histórico do PCB, do Comitê Central, né, que não tinha uma das mãos, porque no começo da década de 70 ele perdeu a mão montando uma bomba. Eu esqueci o nome desse cara, está na minha tese. Ele é bem conhecido, mas agora está fazendo um personagem menor. Então, assim, tem uma história esse legado do PCB, não é uma coisa assim, não é? Demorou. Só vou dar uma contribuição aí. Eduardo Carreiro, aliás, todo mundo que for fazer intervenção, por favor, falem o nome, porque a Denise está gravando e vai para o YouTube. Então, como vocês estão expostos, pelo menos Eduardo Carreira, ele tem uma tese de doutorado sobre Carlos Marighella, no qual eu tive a honra de participar da banca dele. Você vai fazer um café histórico sobre essa tese. Vai, né? Ótimo, professor. Só para concluir é o seguinte: de fato, demorou muito para adotar Gramsci. Eu acho que no Brasil foi só na década de 70. Depois da derrota da luta armada em 74. Que aí o partidão, como todo mundo estava morto, preso, exilado, o partidão ele passa a ter o protagonismo a partir da eleição de 74, quando ele lança o anticandidato, o vice Guimarães, quando faz senadoras de cabo a rabo. Aí começa a reação pacífica ao regime militar, que já era regime militar. Civil militar, mas mais militar essa altura. E realmente demorou. Essa coisa da luta pacífica dentro das estruturas do Estado, de educação e cultura, conforme Gramsci, ela passa a se colocar muito mais a partir da derrota da luta armada. Você tem razão. Ok? Vamos terminar isso aqui. Esse slide eu já tinha falado. Ok? Marcos da luta armada. Ela começa a um certo consenso, entre os historiadores, de colocar o marco da luta armada o atentado ao aeroporto de Guararapes, no Recife. O objetivo era matar o ministro da guerra, Arthur da Costa Silva. Eu estava lá, inclusive.
Você estava em Guararapes nesse dia? Você viu a bomba explodir? Morreram 2. O almirante Nelson e o jornalista Regis Carvalho. Eu estava na questão de uns 10 metros quando jogaram a bomba lá no aeroporto. No dia 25 de julho de 1965. Testemunho do acadêmico Luiz Solano, jornalista, nosso nome do Instituto de História. Obrigado. Então, foi um desastre, porque a bomba nem chegou perto do Costa Silva e matou 2 inocentes citados pelo Solano e feriu outra penca de pessoas, inclusive faxineiro, e foi um desastre tão grande que até hoje ninguém assumiu a autoria do atentado. O Betinho, irmão do Fio, com o Betinho, seria um dos líderes, o líder. Quando ele resolveu perguntar para ele seriamente, ele disse assim: é melhor não mexer com o passado. Isso não interessa mais a ninguém. Não mentiu nem desmentiu. Tá? 68, Congresso da ONU. 68, instauração do AI-5. 13 de dezembro de 68, já com uma reação militar à luta armada que começava. Já tinham mais de 20 mortos pelas organizações de vanguarda, que eu estou tomando cuidado de nenhum momento chamar de terrorista, estou chamando de vanguarda, que é a autodenominação dela. Inclusive, tinha organizações que o nome de VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. Já tinha mais de 20 mortos pelas esquerdas, nenhum pelos militares, quando foi instaurado o AI-5. A partir de então, instaurado a suspensão das garantias fundamentais e é oficialmente instaurado o regime autocrático, também conhecido como ditadura militar. Tá? Foi ditadura militar mesmo. Você pode dizer vários dividem em 3 fases, né? Aliás, a Folha de São Paulo uma vez fez um artigo, um editorial chamado de Ditabranda, ou seja, de 64 até o AI-5, ou digamos um regime civil-militar forte, vamos usar a denominação de Dreyfus, um regime civil-militar reformista e forte, que é o projeto dos anos 30, uma ditadura militar do dia do AI-5 até o início da abertura em 76, com a eleição do comandante do Segundo Exército pelo presidente Geisel, no qual ele anuncia uma abertura lenta, gradual e segura. Em 74, o extermínio da luta armada. O último guerrilheiro é essa moça daí, Valquíria. Ela estava na guerrilha do Araguaia, início de outubro de 74, ela é morta e já não tem mais nenhum guerrilheiro morto a partir de agora. Nem urbano, nem rural. Já estava tudo exterminado. Tudo exterminado. Em 75, os militares da repressão deveriam voltar para casa, voltar às 6 horas da manhã no quartel, às 7 assistir a bandeira, às 6h30 assistir a bandeira, cantar o hino nacional, porque eles tinham regalias muito grandes dentro do sistema, era um Estado dentro do Estado. Então resolveram inventar serviço e foram pegar o PCB de linha pacífica. Foi nesse contexto foram mortos quase 20 líderes do PCB ao longo de 75. No final de 75, eles matam o Vladimir Zogby. E no início de 76, janeiro de 76, matam, por acidente, tal qual o Rubens Paiva, um operário que nada tinha a ver com coisa alguma. O retrato dele está ali, Manuel Felfino. Ele era um operário padrão, pai de 2 crianças ou 3 crianças, da Zona Leste, trabalhava numa metalúrgica na Zona Leste, nunca faltou ao trabalho, 15 anos de serviço, nem quando estava doente, e estavam atrás de um Manuel, pegaram um outro Manuel
e como ele não tinha o que contar, na sessão de tortura foi torturado até a morte estúpida e brutal. Por conta dessa estupidez, o Geisel demite o comandante do 2º Exército, o general Dinard, e anuncia a abertura lenta, gradual e segura, que é a terceira fase do regime. 79 meses de anistia, e o regime que combateu o terrorismo termina virando terrorista. Atentado do Rio Cinto. É um paradoxo, né? Atentado a Guararapes, Congresso da ONU, é o Zé Dirceu ali, ó, bonitinho. Todo mundo preso ali, ó. Às 5, a frase é do Passarinho, que era um dos mais liberais dos ministros, ícones da linha dura, Médici, Orlando Geisel, Antônio Bandeira, só para contextualizar, quem mandava no Exército, o grande líder do Exército, quando Costa e Silva tem o derrame, era o ministro do Exército, não sei se era Exército da Guerra, já era Exército. Era o ministro do Exército, Orlando Geisel. Ele chega ao consistório, os generais 4 estrelas se reúnem para escolher o novo presidente, tal qual escolhe os cardeais escolhem o Papa. Ele chega ao consistório liderando o nomeado Papa. Nomeado, não é Papa não, presidente. E aí, ele tinha um discípulo, um assistente, um general que sempre o acompanhou, que tinha acabado de ganhar 4 estrelas. Era o mais moderno de todos. Então ele indica esse assistente, esse discípulo, Emílio Garrastazu Médici, indica candidato a presidente da República, e o Estado-Maior do Exército acata. Quem me contou essa história foi o antigo ajudante de ordens do coronel, o antigo ajudante de ordens do Orlando Geisel, que houve não se sabia se havia consenso ou não, um momento de tensão, porque ele era o mais moderno. Então ele teria dito mais ou menos o seguinte, que ele era o mais moderno, mas para aceitar, ele tinha uma condição, que todos os ali presentes se levantassem e batessem continência para ele. O Orlando Geisel foi o primeiro a se levantar e bater continência para o Médici, e todos os outros se levantaram e bateram continência no Médici, assim foi eleito Médici presidente. Essa história, esse caso, guarda uma relação com o Papa João Paulo II. O cardeal Primaz da Polônia chega eleito Papa ao consistório, e como estava velho, o Orlando estava velho e cardíaco, com problemas cardíacos. Como já estava velho, ele indica seu discípulo, Karol Wojtyła, que acaba eleito Papa. Ele descarrega os seus votos no Karol Wojtyła. E, por fim, o general Bandeira. São 3 ícones da linha dura. Fácil do monstro, delegado Sérgio Paranhos Fleury, da Polícia Política de Getúlio, DOPS, criado por Getúlio, era um psicopata. Ele adotou os métodos. O grande erro dos militares foi, em vez de combater o terrorismo com lei e a ordem, como fizeram os alemães com as Baden-Meinhof e os italianos com as Brigadas Vermelhas, com inteligência e sem nenhuma violação, delegaram esta missão ao DOPS de São Paulo. Quando acordaram, tinha um cabo e sargento ajudando a torturar, logo depois tinha um oficial participando, não sei se diretamente da tortura, e aí a coisa desandou, contaminou. Os órgãos de repressão foram contaminados pelas práticas de sadismo desse homem. Depois, o Esquadrão da Morte do Rio ajudou muito. E o outro, estou botando aí, o capitão Sebastião Murió, que era o capitão do Exército, mas igualmente sádico na repressão à guerrilha rural,
que é minha especialidade. As gotas d'água, conforme eu falei, setembro de 75 resolve, que mobilizou a sociedade civil, Manuel Feofino, início da abertura política, o general Edinardo sendo demitido e fazendo pronunciamento. Edinardo Melo, né? Dávila Melo. A festa da anistia em 79 e os últimos ataques da reação, que são aquilo que eu falei, mataram a secretária, mandaram uma bomba para o AB no Rio de Janeiro, mataram a secretária, que nada tinha a ver com isso, explodiu a carta-bomba na mão dela, na Anitta, e o sargento Rosário, quando estava armando uma bomba no Rio Centro, a bomba explodiu no colo dele, e é uma coisa muito paradoxal, a repressão, ou seja, a revolução, o movimento de 64 termina com terrorismo. Foi um terrorismo, foi um surto, foi muita coisa, mas termina com as próprias práticas que combatiam. Finalizando, o saldo do fratricídio. Um convite que eu mandei a vocês, o vídeo até me chamou a atenção, sabe, fratricídio, não fratricídio, mas peço já desculpas a quem não notou, e quem não notou é bom não olhar, não notar mesmo. Primeira contagem, Projeto Brasil Nunca Mais, da Arquidiocese de São Paulo, anos 80, liderada por Dom Paulo Evaristo Arnes. Eles chegaram a exatamente 301 mortos e desaparecidos. Incluíram nessa contabilidade macabra a Zuzu Ângelo, que é uma polêmica até hoje, pois ela estava na Barra da Tijuca numa festa, tomou muitos litros de álcool, não tinha a menor condição de dirigir, voltou para a Zona Sul com um carro, sei lá, 150 por hora, bateu na ponte, bateu no viaduto e caiu do viaduto. Tem uma história de que teve um carro preto seguindo ela, que provocou o acidente. Zuzu Ângelo? Não, mostra dela sim, mas não existe. Esse carro preto? Não, o carro preto sim. Não que ela estava bebendo. Estava bebendo. Mas bebeu bastante. Inclusive ela vivia em depressão por conta da morte do filho. Ou seja, Zuzu Ângelo é 301. General, eu dou esse slide ao senhor. Eu dou esse slide ao senhor. O senhor não precisa fotografar, enquanto eu vou comparar. O grupo Terrorismo Nunca Mais, de militares da reserva, fez as contas nessa época e eles contabilizaram 99 vítimas das esquerdas. Vocês observem que eu cuidadosamente coloco das esquerdas e não do terrorismo. O grupo que é terrorismo nunca mais. Já no governo Lula I, fizeram um projeto da Secretaria de Direitos Humanos que resultou nesse livro aqui. Direito à Memória e à Verdade. É um trabalho muito bem feito. Eles chegaram a 357 vítimas da ditadura, da repressão militar, perdão. Alguns que eu questiono, por exemplo, Frei Tito. Em 81, 83, número ímpar, ele morava em Paris. Depois da anistia, depois da volta dos exilados, ele permanecia em Paris, estava com depressão e suicidou-se. Então é considerado vítima. A Moema está lembrando aqui que ele
pegou um processo de loucura, por exemplo, devido às torturas quando estava no Brasil. Tá? Mas o Freitinho, outro homem menina que começou a namorar um jovem militante, lá na Bahia, Salvador, ele, depois de consumado o ato, era visto, depois de consumado o ato, ele desapareceu no dia seguinte, entrou na clandestinidade. Ela entrou em depressão profunda e morreu dentro do hospital sem que tivesse conseguido salvá-la. Mas, de qualquer forma, dentro desse contexto, eu acho que é o melhor trabalho que tem até agora. E o grupo Tenuma aumentou a conta para 117. Por fim, a Comissão Nacional da Verdade. Já no governo Dilma, eu fui consultor da comissão na pasta de Rio Urbano, rural, chegaram a 434. Eu até hoje não consigo entender essa contagem. Tiveram que ir ao governo João Goulart, por exemplo, teve um massacre dos índios em Roraima no governo João Goulart e garimpeiro versus índios, só que a coisa foi ser apurada no governo Castelo Branco, botaram um general para apurar, acho que era presidente da FUNAI. O general, sabe, não interessa, botou na gaveta. Então, os índios foram todos incluídos entre as vítimas da ditadura por não ser. Então, tem muito exagero. Eu ficaria com o direito, esse livro, Direito à Memória e à Verdade, que é um trabalho muito sério. Eu ficaria com esse livro. Aliás, gostaria de doá-lo à biblioteca. Tá? Somando as vítimas da repressão militar e das organizações de esquerda, nós chegamos a 474 brasileiros. Último slide. Levantamento do jornal Folha de São Paulo sobre vítimas das ditaduras do Cone Sul. Aliás, quem me lembrou que hoje nós celebramos 50 anos do golpe militar na Argentina, hoje, Jorge Rafael Videla. A Folha, que fez esse levantamento, propôs um índice de um morto ou desaparecido para cada 100 habitantes da população local. O maior fratricídio teria ocorrido em Cuba, com 7.326 mortos, um índice de 65 em relação à população. A Argentina, 8.960, quase 1.000 mortos, com um índice de 31, metade de Cuba. Eu não sei se Cuba, eles estão colocando, eu confesso que eu não sei se é Fulgêncio Batista ou Fidel Castro, mas eu tenho quase certeza que é Fidel Castro. Eu posso checar se alguém quiser. Chile, índice 23, 3.000 mortos. Paraguai, 425 mortos, índice 10. Uruguai, 319 mortos, índice 7,6. E a Bolívia, exatamente 300 mortos, índice 6,2. E o Brasil, 434 mortos, índice 0,3. Perguntas? Acabou. Ah, sim, acabou? Eu conheço um pouco da história. 64, Cuba morreram, 28 mil foram fuzilados, sendo 25 pelo Fidel Castro e 3 mil pelo Che Guevara. Apenas para concluir, sendo muito breve, conheço um pouco da história, vi inclusive a bomba que jogaram no aeroporto de Recife no dia 25 de julho de 1966, que morreu o almirante Nelson e o jornalista Pérez Carvalho. E eu, no dia 19 de março de 1974, eu tive uma informação com um cidadão chamado Sebastião Puyol. Eu estava começando
quando ele me falou sobre a guerrilha do Araguaia. Eu noticiei o fato na Rádio Clube de Belém do Pará, no dia 18 de março, e no dia 23 de março eu fui preso e torturado pelo Dantas Brasil, que estava montando uma célula comunista lá no Pará. E quem prendeu esse Dantas Brasil foi aquele João do Senegal, prendeu aqui em Araxá. Eu conheço um pouco da história do Cádio. Conheço a história do 64, como eu disse, via a morte do almirante Nelson e do jornalista Regis Carvalho, no dia 25 de julho de 1966. Eu estou vivo aqui para participar dessa linda e bonita palestra sua, meu companheiro. Muito obrigado, professor. Novas perguntas, professor Joel fazia parte das ligas camponesas e apoiava Miguel Arraes e Francisco Julião. Eu não sei se era estudante ou era líder. Aqui nessa sala, eu acho que eu sou o mais antigo revolucionário. Eu participei de todo o movimento militar no Brasil. Mas só passei 2 anos na cadeia. Mas não neguei os meus crimes. Assumi responsabilidade por todos os crimes cometidos pelos meus subordinados. E para mim, um povo que honra suas forças armadas não tem força moral para defender sua soberania. E por isso, apesar de todo o meu sofrimento, eu respeito as forças armadas. Mesmo porque o crime tem 2 origens. O criminoso tem 2 origens. Uma endógena, quando ele já tem uma deformação cultural, mental, psiquiátrica. E eu elogio o meu querido irmão, ótima sua palestra. Vou deixar aqui o livro que eu vou publicar sobre a Revolução. Mostra a Preciso fazer tudo. Preciso fazer a sua síntese. Quem não aceita crítica não ama a verdade. Então, esse meu livro não é para elogiar, é para criticar, resistir, para eu publicar críticas. Esse livro não vai ser simplesmente um livro de defesa ou acusação de alguém, vai ser em defesa da verdade. Então, fica aqui o livro à disposição de quem quiser comentar. São 4 exemplares, eu só preciso de um. Isso, professor. Acho tudo ótimo. E quem quiser, eu dou mais. Eu tenho mais livro para dar. Principalmente me avisaram, deixa aqui na portaria. E o professor. Professor Ronaldo Condoriano. O Amorim também. Umas observações críticas. Aquele da próxima café está o quê? Porque eu quero começar a ver e a recordação que eu tenho da Revolução de 74 é a mais honrosa. Eu fui preso pelos meus crimes cometidos no Nordeste. Crimes da Liga Camponesa e da vanguarda leninista. Mas, quando fui preso, um outro preso estava sendo espancado por minha causa de proteção por meu crime que eu cometi. Eu então pedi licença ao comandante e disse que quem havia cometido era eu e pedi a presença do general Geisel. Isso está registrado. E o general Geisel foi à minha cela, depois me chamou para ouvir, apurou os crimes, os abusos cometidos pelos militares, e eu fui absolvido pelo Deus, porque eu provei em juízo que os crimes que eu cometi foi na frente da ação da legítima defesa. E professor, parabéns, e parabéns ao Instituto
por esse momento maravilhoso. Espero que você possa ver. Muito obrigado, professor Joel. São 9h30 e a gente tem mais um pouquinho de tempo e eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta ou observação. Eu queria fazer uma observação, pode ser? Professor Ronaldo. Quando eu penso nesse período da história brasileira que eu vivi de várias maneiras, há alguns aspectos que sempre me incomodam muito, por uma série de razões. Eu assisti muito as transmissões desses debates da Comissão da Verdade, etc. Muita gente que ia lá e falava, eu conhecia de longa data. E eu ficava espantado com a cara de pau. Com a cara de pau e muitas vezes um mau caráter de gente. Nossa, se eu posso dizer ainda, nossa. A esquerda matou muita gente da esquerda. Na guerrilha do Araguaia, teve um que foi justiçado porque teve um caso com uma outra guerrilheira que era casada. E isso era proibido pelo PCB. Ele foi amarrado, preso, não sei o que, e fuzilado. Chamava-se Rosalinho. Você sabe? Você, motivo, exatamente, você sabe. Você escreveu no Baiano? Baiano? Pois é. Eu quero dizer o seguinte, eu tive um grande amigo eterno, mas era um bom amigo, chamado Márcio Toledo. Márcio Toledo era da direção da AMN em São Paulo. E foi meu colega de faculdade, lá em São Paulo, quando eu concluí meu curso de Sociologia lá em São Paulo. E o Márcio Toledo, num dado momento, percebeu com razão de que a luta armada estava condenada a absoluto fracasso. Marighella já tinha sido morto, Toledo já tinha sido morto e várias outras pessoas. E ele achava que não dava mais. Apresentou isto a uma organização que deveria ter, naquele instante, umas 20 pessoas, a LN, não tinha mais, vários quadros já tinham morrido, e os principais quadros tinham morrido. E ele defendeu o recuo. Recuo para a guerrilha, tal, e vida que segue, e vamos ver. Mas disso, os grupos que sobravam, que eram evidentemente armados, entre os quais um cidadão alagoano como eu, chamado, ele usava um nome de guerra chamado Clemente. Carlos Eugênio Paes. Era amigo da Moema. Comandante da Moema. Comandante. Morreu tem 2 anos, né? Morreu, teve 2 anos.
Bom, o Garcia Carlos Eugênio foi várias vezes na comissão. Ele nunca foi preso. Ele nunca foi preso. Saiu do Brasil, não dava um instante, voltou e a comissão e os direitos deram a ele uma bolsa. Ele ganhava um dinheiro por mês. Coisa. Bom, o que eu quero dizer, ele foi o Carlos Eugênio foi o. O Carlos Eugênio, segundo ele dizia, ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro que ele contava a vida dele, coisa dele. Ele disse, na maior cara de pau, eu dei um tiro de misericórdia no Toledo. Márcio Toledo. Foi um assassinato frio, brutal, que nada justifica. O Márcio Toledo jamais trairia. E, se fosse o caso, era para sair do Brasil e ir embora. Mas mataram ele. Como mataram um Dico, como mataram a Elsa. Você se lembra? Você sabe dela? Não, a Elsa era aquela que era namorada do Miranda em 1930, tinha 16 anos e disseram que ela que tinha entregue a revolta. Deixa eu fazer uma observação sobre os seus comentários a respeito do justiçamento. Posso fazer um comentário? Não, eu preciso gravar. Obrigado, professor. Eu preciso gravar porque vai para o YouTube. O que o professor Ronde Aguiar está falando é da polêmica questão dos justiçamentos, tá? Que a própria esquerda matava os seus companheiros que eram os suspeitos de traição. Aconteceu, eu não sei qual é o número total. Sim, eu moral. Eu não sei qual é o número total, não parei para fazer essa conta. Moral. Mas na conta dos mortos desaparecidos, aqui, incluindo os militares, os justiçamentos não estão incluídos. Eu sei que foram 5 justiçamentos do Araguaia, 4 camponeses e um Dico. Eu sei que também tem os justiçamentos urbanos, como esse que o senhor citou, e se colocar o justiçamento de um lado, naquela conta dos 117, e os mortos-vivos, aqueles que fizeram delação premiada e trocaram de identidade e desapareceram no mundo, teriam sido os 40, 7 da guerrilha rural, os 35 da guerrilha urbana, a conta muda, e aquela proporção também muda. Mas é isso aí. Alguém tem, o Modesta quer terminar, o general Santos Cruz tem uma pergunta, se eu quero ter alguma pergunta específica para eu responder. Não tenho pergunta. É só uma observação que, em toda a minha vida, eu sempre achei que justiçamento é a politização da palavra crime. Exatamente. Literalmente. Justiçamento é a politização da palavra crime. Exatamente, general. A Moema está propondo que faça um café histórico somente sobre o filme da Sônia Moraes, a esposa do Escortiano, que era amiga dela. E ela fez depoimento desse filme. Vamos fazer? Vamos fazer isso. Eu preciso acordar, fazer o convite e vemos ela. Tá. Eu gostaria só de concluir agradecendo a todos vocês. Se alguém tiver nenhuma pergunta mais, tem pergunta? Não. É o seguinte: golpe contra golpe, na minha opinião, contra golpe. Ditadura militar. Foram 7 anos. Nós tivemos um regime
reformista forte. Depois nós tivemos do AI-5 até a morte do Manuel Fiel Filho, uma ditadura mesmo, 7 anos, e depois nós tivemos uma abertura, e no total foram 20 anos. O regime civil tracinho militar, mortos e desaparecidos. Recomendo esse livro com uma contabilidade mais precisa, apesar de ter muitas imprecisões, e se contarmos os justiçamentos, aumenta a contagem, se incluirmos os justiçamentos, aumenta a contagem das vítimas de esquerda, e se contarmos os mortos-vivos, que são cerca de 40, diminui a contagem dos militares. De qualquer forma, nós tivemos o menor índice de fratricídio de toda a América, de todas as Américas, nesse período da Guerra Fria. E eu agradeço a cada um de vocês por ter vindo. Eu agradecer a presença de todos, mas antes de fazer o final da atividade, nós temos aqui o ritual de entregar aos palestrantes o certificado do Instituto. O Instituto do Café Histórico, eu quero muito agradecer. Muito obrigado pela presença de todos. A cada 15 dias nós temos o Café Histórico. Para o próximo, vai ser confirmado o filósofo Marcelo. É o Marcelo Neves. Marcelo. O próximo daqui a 15 dias, 7 de abril? Isso. É? O professor de filosofia Marcelo Neves é aluno de Habermas, escreve sobre Habermas, que acabou de morrer. Habermas deu aula sobre Habermas e Habermas o citou em muitos artigos, o discípulo Marcelo, ele vem falar sobre Habermas.